agradecer ao pastor Alexandre Freitas, sua muito digna esposa, a pastora Deise, por me receber aqui, permitir cooperar com o ministério, com a história desta igreja. Agradecer ao Mauro, que mediou a minha vida aqui, e de uma forma jubilosa agradecer ao Caulim, a Karen, ao João. O Caulim é um amigo, é um irmão, é um presente de Deus, é o que me assessora aqui no Rio de Janeiro, que cuida da minha agenda, que resolve os meus problemas, e eu agradeço muitíssimo ao Caulim. É um jovem de Deus que exala o perfume de Cristo, e eu agradeço muito a Deus por ter colocado o Caulim na minha vida, e todas as panes, os incêndios que acontecem, é o Caulim que apaga, que resolve diante da minha correria, e esta igreja está sendo muito privilegiada por receber o Caulim e sua família aqui. Caulim é bênção de Deus. E a minha gratidão ao pastor, à pastora Deise, mais uma vez, por me receber aqui, e eu estou sendo muito enriquecido por Deus, pelo louvor, pela organização, pela forma que este trabalho está sendo conduzido. Deus seja louvado. Eu vou fazer uma ministração para vocês. Eu vou usar um texto muito familiarizado para vocês, mas ele é riquíssimo nas suas revelações e vai mostrar algumas probabilidades que a vida nos oferece e que a gente não está esperada para essa oferta da vida, e ao mesmo tempo mostrar a metodologia divina, como Deus reage diante de situações que nós somos inseridos nela e que para nós é a escola da impossibilidade. E como é que Deus trata disto? Como é que superamos isto? Esse versículo vai nos mostrar isto. E é um versículo muito familiarizado. Eu estou me referindo ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo de número 7, e o versículo 13. Abra sua Bíblia, por bondade, Lucas, capítulo 7, versículo 13. Que bom que o texto está na tela, e eu vou pedir a pessoa que colocou o texto na tela que não remova, que mantenha aí, porque eu vou fazer uma ministração expositiva, e nós vamos caminhar palavras por palavras, e eu vou falar algo aqui que é bom que vocês comprovem que está no texto, ok? Então, nem vou perguntar se vocês acharam, porque o texto chegou a nós na velocidade da luz. Então, está aí na tela o texto. E o texto diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Amém? Pois bem, nós estamos, como os senhores e senhoras bem viram, são testemunhas oculares, nós estamos hoje situados no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a narrativa lucana, usando o 7º capítulo, especialmente hoje, o 13º versículo. Já na epígrafe desse texto, a partir do versículo 11, está aí apresentado o filho da viúva de Naim é ressuscitado. Você já ouviu uma série
de mensagens, de pregações, de ensino, de instruções acerca deste acontecimento miraculoso narrado pelo evangelista São Lucas e operado por Jesus. Isto é familiarizado aos senhores. Mas hoje, a minha proposta aqui é fazer uma viagem na alma desta viúva com os senhores. Caminhar no seu interior, na sua alma, e descobrir alguns mecanismos, e olhar para ela e visualizar o nosso retrato, e olhar para nós e visualizar esta viúva, e ao mesmo tempo descobrir alguns segredos para superar situações que a vida nos oferece e que, segundo a nossa lógica, parece insuperável, porque nós estamos diante de impossibilidade que nós não temos em si mesmos superá-las. E como que é isto? Como que Deus intervém? Como Ele entra na história? Como Ele muda situações que para nós são impossíveis? A gente vai descobrir aqui nesse texto. Principalmente este versículo 13, ele está recheado de uma série de lições, e a gente vai extrair algumas delas. Pois bem, se eu te perguntar o nome desta viúva, você e ninguém tem como dizer o nome dela. Ela é apresentada na Bíblia Sagrada não pela sua identidade. Você não sabe qual é o seu nome, e nem o evangelista cita seu nome. Ela é apresentada na Bíblia Sagrada como uma mulher anônima. A idade, você também não tem como mensurar ou citar. Você não vê uma menção, um registro da sua idade. Sua árvore genealógica, você também não tem. Essa mulher é apresentada na Bíblia Sagrada não pela sua idade, não por causa da sua árvore genealógica, e muito menos por causa da sua identidade ou nome. Ela é apresentada na Bíblia Sagrada por causa do seu drama, da sua dor, seu sofrimento, suas decepções, suas lágrimas, os golpes que ela recebera na vida. Outro detalhe, que a única coisa que a Bíblia diz é que ela residia na cidade de Naim. E a única coisa que a Bíblia vai dizer de ponto geográfico dela é a cidade de Naim. Só que é um detalhe aqui, por ela ser moradora da cidade de Naim. Você vai ver que na Bíblia Sagrada, não é Naim que vai projetar esta mulher. Pelo contrário, é esta mulher que vai dar projeção à cidade de Naim. Porque se esta mulher não morasse na cidade de Naim, sequer Naim estaria mencionada na Bíblia Sagrada. Então isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente pensa que é o lugar que vai nos projetar, mas dentro do projeto de Deus, nunca é o lugar que nos projeta. Somos nós que projetamos o lugar. Ou seja, não é o nosso bairro, não é a nossa rua, não é o nosso município, não é o nosso estado e não é o nosso país que vai dar destaque a nós. Somos nós que damos destaque àquele lugar aonde nós estamos inseridos ou morando. Então a importância não está no lugar, a importância está na pessoa que mora naquele lugar. Haja vista que todo esse cenário vai acontecer e Jesus vai a Naim, não por causa de Naim. Jesus vai a Naim
por causa desta mulher. E esta mulher, como eu vos disse, anônima, sem especificar idade, árvore genealógica, mas esta mulher, apesar disso tudo, ela é uma mulher abençoada. Por que você consegue visualizar a bênção de Deus nesta mulher? Primeiro, porque você vai ver que ela formatou família, ela casou-se, então ela está desfrutando da bênção de Gênesis 2:18, e 2, não só versículo 18, mas também versículo 24, de Gênesis capítulo 2, quando diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Ela está desfrutando disto. Além disto, ela está desfrutando da bênção da multiplicação, frutificação, da fecundidade e do crescimento, de Gênesis 1:28, quando Deus disse: crescei, multiplicai ou frutificai e enchei a terra. E ela desfruta desta bênção, que nesta união conjugal ela frutificou e concebeu um filho primogênito. Então ela está debaixo de duas grandes bênçãos, tanto da união conjugal quanto da fecundidade. Só que esta mulher, sem pedir, sem escolher, ela vai sofrer os golpes da vida. E esta mulher vai sofrer dois golpes no cenário da vida ou na arena da vida. E os dois golpes vai receber da própria morte, da morte. O primeiro golpe é quando a morte entra na história da sua família e vai tirar dela o seu esposo. Só que quando a morte retira o seu esposo, não está apenas retirando uma pessoa, não. A morte está retirando dela sua segurança. A morte está retirando dela sua proteção. A morte está retirando dela sinônimo de provisão, de amparo, de auxílio, de consolo, de refrigério, tudo representado na pessoa do esposo. E quando a morte vem golpeá-la, retirando o seu esposo, e pela cultura da época, ela tem que velar o seu esposo dentro da sua própria casa, e depois fazer o cortejo fúnebre, que é a remoção do corpo de dentro da residência, percorrer por via pública e ir até o cemitério para depositá-lo. E o cemitério, geograficamente e pela cultura geográfica da época, o cemitério ficava fora da cidade. Teria que romper o portal principal da cidade e lá deixar o esposo como ela deixou e voltar para casa para viver o seu luto. E ela viveu esta cena, essa experiência. Só que a morte golpeando esta mulher, ela vivendo essa tragédia, mas não conseguiu apagar de uma vez por toda a chama da esperança. Porque no relacionamento marital que ela teve, ela foi agraciada com um filho. Então tudo aquilo que ela perdera do marido, ela projetou no filho, ela investiu no filho, porque o filho agora estaria assumindo a funcionalidade, o papel paternal. Então este filho não seria apenas um filho,
mas nesse filho ela estaria fazendo nele todo o seu investimento de vida, de sonho, de futuro, de qualidade de vida. Toda a projeção estava no filho. Logo, esse filho, biblicamente, a Bíblia define com duas grandes dádivas. A Bíblia vai dizer que, primeiro, é a bênção do Senhor materializada em forma de ser humano. Segundo, é a herança do Senhor personificada ali junto dela. Mas além disso, de ser herança e ser bênção, ela projeta no filho, enxerga no filho o papel do esposo paternal, ou seja, marital. Vê no filho segurança, proteção, amparo, provisão, cuidado, sustento, guia, consolo, refrigério. Só que ela não sabia que a morte entraria na sua história mais uma vez. E a morte vai dar o segundo golpe e vai retirar dela o seu filho. O seu filho. E ela vai ter que chorar novamente, entrar em desespero novamente. E no mesmo local quis velar o seu esposo, agora vai velar o seu próprio filho. A gente que se não faz uma viagem, por isso que eu disse que a minha proposta é fazer uma viagem na alma desta mulher, porque na morte do filho, não é simplesmente mais um óbito, é reviver toda a cena, é trazer de volta tudo que passara anteriormente, é viver o drama novamente. E ela vai derramar suas lágrimas, no mesmo local velar o corpo do seu filho, e ter que fazer novamente o percurso. E guarde bem isso, que tem um ponto de partida e um ponto de destino, e o ponto de partida é a sua casa, o percurso é na via pública da cidade, e o destino é o cemitério da cidade, que ficava ao lado de fora da cidade. E ela vai ter que fazer esse cortejo novamente. Se fazer como fez uma vez, já é dramático, já é cruel, já é sofrido, já é caótico. Imagine fazer isso duplamente. É o caso desta mulher. Quem tinha recursos financeiros, condição, status social, contratava músicos, contratava as carpideiras, que eram as profissionais do choro, para poder adornar, entre aspas, o velório. Mas quem não tinha recursos financeiros, toda lágrima era consigo mesmo, ou quem expressava algum vínculo ou sentimento pela família. E esta mulher está fazendo mais uma vez o percurso, sofrendo mais uma vez o golpe da morte. E ela está saindo da sua casa, é o ponto de partida. E qual é o destino desta mulher? Cemitério. E o que está no coração desta mulher? Qual é a imagem que está montada no interior dela? A mesma imagem do marido. Eu vou sair de casa, vou fazer o percurso fúnebre, vou chegar no cemitério, a sepultura estará aberta, vou depositar mais uma vez, como depositei anteriormente, e vou voltar para casa, sem ninguém, vazia, só, para viver um luto, sem perspectiva do dia do amanhã. E a continuidade vai ser num processo não só de unidade, mas de solidão. E esta mulher faz isto.
Você vai ver na descrição bíblica que levava, a Bíblia diz que levava o filho único de uma viúva. E num esquife, o esquife, você sabe, mas não custa lembrar, era a urna funerária, que popularmente chamada de caixão, mas totalmente diferente do conceito que a gente tem hoje, porque o esquife na época era feito em forma de jangada, juntava as madeiras, os troncos de árvore, juntava um ou outro, ia amarrando, e ali deitava o corpo, e cobria com um lençol, e conduzia em praça pública. Assim é o seu filho, assim é a história, assim é a naturalidade da vida, e é o que ela está vivendo. Só que existe uma dimensão de vida que está acima da naturalidade, que a Bíblia vai chamar de propósito, que a Bíblia vai chamar de vontade de Deus, e que vai uma dimensão maior, que é a dimensão do sobrenatural, que é a dimensão da regência. Outro detalhe muito importante nesta mulher, que ela está na cena, ela é o personagem. Aí se eu te perguntar assim, qual é o personagem mais principal desse cenário? Você vai me dizer o filho dela, que está morto, defunto. Aí eu vou te mostrar biblicamente que o filho dela não é o cenário principal, não é o personagem principal. O personagem principal é ela. Só que se você olha para toda a descrição bíblica até o versículo 15, não há um ecoar de voz desta mulher. Todo o cenário, ele descorre sem ela falar, sem ecoar a voz. Você não vê pedido dela, você não ouve o som da voz dela, você não vê expressão verbal de desespero. A única coisa que a Bíblia descreve aqui é que ela estava chorando, mas não falando, chorando, mas não reclamando, chorando, mas não pedindo. Você não vê um pedido tipo assim, vem aqui, ó Deus, ou me socorre, ou pedindo ajuda. Não, não há nenhuma petição. A única coisa que a Bíblia descreve dela é que ela está chorando. Só que ela sai de casa. E o que está na mente dela e no coração dela? A repetição da história da vida. Vou chegar ao cemitério, vou depositar o meu filho, vou voltar para casa, viver o meu luto e tentar reconstruir a vida. Só que tem um detalhe: Jesus está em Cafarnaum. E se você ler do capítulo 7, versículo 1 até o versículo 10, Jesus está operando milagre, curando o servo do centurião. Esta mulher não pede para Jesus ir para Naim. Ela não expõe o seu problema, ela vive o seu drama e não pede socorro a ninguém. E Jesus decide por si mesmo mudar o itinerário dele, mudar a programação dele, mudar a agenda dele. E Jesus pega os seus discípulos e diz assim: nós vamos para Naim. E Jesus não vai para Naim, para a cidade de Naim, por causa da cidade de Naim. Guarde bem isso. Jesus não vai para a cidade de Naim porque tinha um velório, um defunto, um morto em Naim. Não. Jesus não vai para a cidade de Naim porque o filho desta viúva estava morto. Jesus vai para a cidade de Naim por causa da viúva e não por causa do defunto. E eu vou te mostrar isso e vou entender isso. E você vai entender. Aí Jesus muda o itinerário e vai em direção à cidade sem ela pedir para ele ir para Naim, sem ela expor o seu drama. Então por que ele vai se ela não pediu para ir? Você pode ver isso no texto, não um pedido nela.
Isso parece simples, mas isso é muito importante. Na regência divina, aquilo que a gente chama de naturalidade, de fatalidade da vida, Deus chama de propósito. Porque na regência da nossa vida não existe coincidência, fatalidade por acaso. Existe propósito. E Deus também entende que as circunstâncias que a vida nos oferece, via a regência da sua vontade permissiva, existem situações tão dramáticas que a gente está diante da impossibilidade, e o conceito, a compreensão que a gente tem é que nada mais mudará o nosso cenário. E a gente está tão sufocado por isso, que a gente não consegue fazer pedido, porque todas as nossas forças estão amordaçadas pelas nossas dores. Só que qual é a graça do Evangelho? Qual é a riqueza de viver numa regência do Cristo? É porque Ele sabe o que nós estamos vivendo, conhece os nossos limites, e Ele sabe se relacionar com a gente. E Ele não vem nos socorrer só quando nós pedimos. Porque Ele sabe que nós estamos inseridos em situações que as circunstâncias falam mais alto, e a gente é sufocado por elas, e a gente dá fim da nossa vida, do nosso drama, da nossa dor, do nosso problema, quando Deus não deu a palavra final, mas a gente dá fim. E a gente alimenta uma ideia, um pensamento: pedir socorro para quê? Se já acabou tudo, se não tem mais jeito. Aí a gente silencia. Mas a riqueza da graça do Evangelho, de viver com Cristo, porque está lá escrito, tanto em Isaías e quanto em João, que mesmo antes de pedirmos, Ele já sabe o que nós necessitamos. Aí você acha que você está na sua dor, no seu drama, não faz pedido nenhum, e acha que está totalmente abatido, ou vencido, ou abandonado, sem auxílio de ninguém. Aí Jesus muda o itinerário, muda o percurso, sem ela pedir, sem ela saber, e Jesus vai para Naim. Só que tem um cenário muito interessante, a pessoa que colocou aqui o 13, eu vou trabalhar o 13 com vocês, mas eu quero mostrar um detalhe no 12, um detalhezinho, é que quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, e que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Ok, agora veja só, chegou perto da porta, é um ponto de encontro. Aí eu vou te perguntar, quem marcou esse ponto de encontro? Foi a viúva? Não, ela nem pediu para ele ir lá, ela nem sabia que ele ia para lá. Para ela ia chegar lá e atravessar a porta da cidade. Só que quando ela está chegando na porta da cidade, no portal principal da cidade, quem é que chega junto do outro lado na entrada? Ela está para sair e ele está para entrar. Só que ela nem sai e nem ele entra, porque para os dois ao mesmo tempo.
ele chega juntinho, antes dela sair. Isto ensina que em toda ação de Deus em nosso favor, nunca há atraso. Ele chega no tempo certo, na hora certa, no momento certo, e chega você achando que ele não vai vir, porque você não pediu para ele vir, você não imagina que ele vai chegar, mas ele chega. Ele chega. Só que é interessante, só que é o grande interessante, o interessante disso tudo aí, é que Jesus poderia se adiantar os passos, e chegar antes, e atravessar o portal, e encontrar com ela dentro da cidade de Naim. Não. Só que quando ela chega no portal da cidade, ela está do lado de dentro, ele está do lado de fora. Agora veja que entre ele e ela, veja que tem aí, olha, quando chegou perto da porta, onde ele vai marcar um ponto de encontro com ela? Na porta. Parece simples, mas não é. Aí se eu te perguntar aqui, quantas portas tem aqui? Aí você vai me dizer uma, mas não tem uma porta. Na verdade tem duas portas, só que uma é física, uma é material, a outra é orgânica, a outra é biológica. Uma é a porta criada pelos homens, a outra é uma porta incriada. Uma é uma porta física, a outra é uma porta móvel, porque ele vai dizer em João 10:9 que ele é a própria porta. E por que ele se apresenta e com ela no meio da porta? Porque os 2 golpes que ela recebera da morte sinalizou para ela que não havia mais saída para ela. Aí ele estampa 2 portas para ela, para dizer para ela o seguinte: sua vida não é regida pela morte. A morte diz que não tem saída, e eu estou te mostrando 2 saídas. Tem 2 portas. É ele sinalizando o seguinte: quando tudo se fechar para você no mundo dos homens, não veja que está tudo fechado, porque existe um ponto de encontro entre eu e você. Não é num beco sem saída, é numa porta. Agora o que é interessante aqui, ela está diante da porta, ok? Só que ele não deixa ela sair da porta. Nesse dia ela não passa pela porta. Esse dia ela dá meia volta e vai voltar para casa. Guarde bem isso. Nem toda porta que Deus põe diante de você é para você passar por ela. É só para você entender que a porta está aberta, que existe vitórias maiores do que passar pela porta. Ele só te traz a porta, ele só deixa você chegar à porta para você se entender que nem tudo está perdido, mas ele quer te levar a uma dimensão maior. Aí aqui vamos chegar ao versículo 13, porque eu tenho que correr, porque o tempo não me permite. Vamos voltar ao versículo 13, ok. Aí ela chega na porta, tem a porta, ele está do outro lado, ok. Os 5 sentidos dela estão funcionando, ou seja, ela está vendo, ela está ouvindo, ela está falando, ela está sentindo o cheiro e ela está palpando. No entanto, ela está chorando. Só que quando você olha para o início do versículo, não está escrito que foi ela que vira Jesus, mas está escrito que quem a vê
é Jesus. Não é paradoxal? Eu estou daqui olhando vocês, estou vendo e vocês estão me vendo. E ela está do outro lado, Jesus está fora da cidade. Mas não diz que ela viu Jesus, mas diz assim: e vendo-a, quem vai vê-la é Jesus. Mas os 5 olhos, a visão dela não está vendo? Está. Mas por que a Bíblia não diz que ela está vendo Jesus e é que é Jesus que está vendo-a? Eu vou te explicar. Existem dramas, existem dores na nossa alma que são tão fortíssimas que torna a nossa visão nebulosa, que nós somos tão envolvidos pela dor, pelo sofrimento, que a gente perde a percepção da presença de Deus. A gente não enxerga que Ele está presente. Ele estava presente, mas a Bíblia não diz que foi ela que viu. As dores, o sofrimento deixa a nossa visão tão nebulosa que a gente não percebe que Ele chegou e a gente está esperando que Ele ainda vai vir e Ele já chegou há muito tempo. Porque a nossa visão está nebulosa. Mas sabe qual é o grande segredo da fé cristã? O grande segredo não está em nós vermos Jesus, mas o grande segredo é ter a consciência que, independente de qualquer coisa, a gente vendo ou não, Ele está com os olhos dele sobre nós. Agora preste atenção, porque ela está com o filho morto, mas ele não está olhando para o defunto, ele está vendo-a. O artigo é feminino, vendo-a. E por que é isto? Porque Jesus bate os olhos sobre a máscara facial dela. É diferente dos seus olhos sobre a minha máscara facial. Você só consegue ver a pele. Só que Jesus não está com os olhos só na pele. Os olhos de Jesus ultrapassam a pele e vai a um solo que psicólogo não tem acesso. Vai a um solo que psiquiatra não tem acesso. Os olhos de Jesus vai na profundeza da alma delas, onde está a raiz do luto, da dor. Porque os olhos de Jesus são mais potentes do que um aparelho de tomografia computadorizada. Os olhos de Jesus são mais potentes do que um aparelho de ressonância magnética. Os olhos de Jesus são mais potentes do que o telescópio da NASA, que vê o solo da Lua e vê o solo de Marte. Mas os olhos de Jesus enxerga dentro de nós algo que ninguém consegue ver. Só Ele vê, só Ele tem acesso. E com esse verbo ver, o que eu aprendo aqui? E aqui eu faço uma aplicabilidade com você, é que o Deus que você serve, Ele vê todos os momentos da sua vida. Ele não vê só os seus momentos externos, Ele vê os seus momentos internos. Ele não só enxerga o que acontece ao seu exterior, Ele contempla aquilo que está acontecendo aí dentro de você, que o teu cônjuge não sabe, que ninguém sabe, que você maquia na tua face, fazendo de conta que está tudo bem, e aos calados você vai bebendo as suas próprias lágrimas, engolindo sua própria dor, o seu choro. Mas Ele bate os olhos dentro de você e te diz assim: eu vejo o que ninguém vê, e eu estou vendo exatamente tudo que está se passando e acontecendo aí dentro de você. E vendo-a, e para que eu possa liberar vocês, porque isso aqui é muito rico, eu não vou nem falar do verbo chorar, mas eu vou mostrar para vocês aqui um milagre da graça aqui, que diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão
por ela. Mas qual era o maior problema desta mulher? Qual era o maior problema desta mulher? Era o seu filho morto. E o garoto está estendido, morto. E Jesus não sequer está olhando para o defunto. Ele está olhando para ela. E Jesus não está expresso que Jesus moveu-se de íntima compaixão pelo jovem que morreu, mas moveu-se de íntima compaixão por ela. Aí você vai entender isso aqui. Daqui a pouco eu falo um pouquinho desse por ela. Mas o que é esse mover de íntima compaixão? Na raiz da palavra é uma alteração sentimental que há nas entranhas. Jesus não teve só compaixão, Jesus teve íntima, ou seja, houve um movimento que mexeu com o homem interior de Jesus. Agora, para a gente entender isso aqui, compaixão, num conceito bem simplório, é se colocar no lugar do outro, para sentir o que o outro está sentindo, para experimentar o que o outro está experimentando, e para viver o que o outro está vivendo. Aí lembra que ela está do lado de dentro da cidade e Jesus está do lado de fora da cidade, ok? Mas Jesus está movendo-se de íntima compaixão por ela. E aqui acontece o milagre da graça. O que está acontecendo no mundo espiritual? O que Jesus está promovendo aqui? Um translado. Lembra que compaixão é se colocar no lugar do outro, para sentir o que o outro está sofrendo? Quando Jesus move-se de íntima compaixão, o que está acontecendo no mundo espiritual? Jesus se desloca da onde ele está e vai para o lugar dela, para o luto dela, para sentir o que ela está sentindo, para viver o que ela está vivendo, para experimentar o que ela está experimentando. Mas aonde está o milagre da graça? É que Jesus não vai apenas para o lugar dela, simultaneamente ele proporciona, ele promove o deslocamento dela. Ele desloca esta mulher da sua dor, do seu luto, e coloca no lugar dele, para que ela possa sentir o refrigério dele, a paz dele, o bálsamo dele, a alegria dele. Sabe o que Deus está lhe dizendo e falando contigo? Que o Deus que você serve é o Deus que sente e que participa de todos os seus sofrimentos. Não pense, não imagine que você sofre sozinho. Não, é um equívoco do teu subconsciente que eu estou sozinho nesta dor, eu estou sozinha nesta luta. Não, você nunca está. Ele está com você, sentindo o que você está sentindo, vivendo o que você está vivendo, participando do que você está participando. E para você pontuar isso biblicamente, Romanos 8:26, Paulo diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Até aquele gemido que você dá, ele geme com você, porque ele participa dos seus sofrimentos. Agora, por que ele diz assim? Moveu-se de íntima compaixão por ela e não para o rapaz. Qual era o maior problema desta mulher? Não era o filho morto? Mas Jesus está focado no filho? Não, Jesus está focado na mulher. Por quê? Guarde isso. Porque na mente de Jesus, nós somos mais valiosos do que os nossos problemas. Nós somos diferentes. Nós valorizamos mais os problemas
do que a gente. Nós mensuramos mais os problemas do que a gente. Jesus não. Jesus valoriza mais a gente do que os problemas. Então Jesus não foi para Naim porque o filho dela morrera. Jesus foi para Naim por causa dela. Receba esta palavra. A gente ora o seguinte: Senhor, resolve os nossos problemas. Senhor, me livra deste problema. Senhor, muda isso, faz isso. A luta é grande. Aí você quer que Ele venha por causa do seu problema. Ele nunca vai te atender, porque Ele não vem por causa do teu problema. Ele vem por causa de você. Aleluia! Veja que o filho está morto e em momento algum, até então, ele está se dirigindo ao filho. Ele está dirigindo a ela. Aí por quê? Ouça aqui, olha, preste atenção no que eu vou falar para vocês depois não dizerem que eu falei heresia. Quantas pessoas tinham mortas ali? Quantos defuntos tinham ali? Você vai me dizer um, né? Um. Na verdade não tinha um defunto, tinha 2 defuntos. Só que um tinha dado o último suspiro, estava no esquife. E o outro era a própria viúva. Ela não dera o último suspiro, mas ela estava morrendo em si mesma. Porque o pior defunto não é aquele que vai para debaixo do barro. O pior defunto é aquele que perde o sabor da vida, que não sabe contemplar a beleza da flor, que não consegue ouvir uma música, uma melodia musical no barulho da chuva, que não consegue degustar o cântico de um pássaro, que não sabe valorizar o sorriso de uma criança. Pessoas que morrem em si mesma, que perde o prazer pela vida e se torna um defunto ambulante. Aí Jesus percebe que não tem só um defunto, tem 2. Aí Jesus, antes de ressuscitar o garoto, Jesus passa um bom tempo só tratando dela. Sabe o que Deus nos ensina? Antes dele resolver os seus problemas, primeiro ele vai tratar de você, porque você vale mais do que os seus problemas. Ele não veio hoje aqui porque você tem problema. Ele está aqui hoje porque você está aqui. Ele não está se revelando aqui para resolver os seus problemas. Ele está se revelando aqui para tratar de você, porque você é mais especial para Ele. Antes dele resolver qualquer coisa acerca dos teus problemas, Ele vai tratar de você. Porque não adianta Ele resolver seus problemas e você continuar doente, morrendo em si mesmo. Não, então primeiro Ele trata de você para depois resolver os seus problemas. Ok? Então, não vou nem falar do verbo chorar. Eu vou liberar para vocês aqui o que Deus fará com vocês a partir dessa ministração, ok? Aí ele diz: não chores, porque todo mundo pensa assim, que ele está dizendo, pare de chorar. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo para interromper o choro. Ele está fazendo muito mais além. Porque se ele dissesse, pare de chorar, ele estaria abortando o dualismo que nos faz gente. Tristeza e alegria. Ele estaria sendo antiético, porque ele estaria abortando o luto, e é saudável viver o luto, mas ele não está mandando apenas parar de chorar, ele está indo numa dimensão maior, mas isso ficará para a próxima vez. Mas eu vou mostrar algo aqui para vocês. Põe o próximo versículo, que eu vou mostrar o que Deus vai fazer com vocês a partir disso aqui. Ok? Não, para um pouco aqui nesse versículo 14. Aí depois que ele diz assim, não chores, tratou de todas as feridas dela. O que Jesus vai fazer agora?
Agora ele deixa ela tratada, e agora que ele vai se dirigir ao defunto. E chegando-se, tocou no esquife para que parasse. Pela lei ele não poderia fazer isso, mas ele fez. Ele rompeu com as exigências da lei. Agora veja o seguinte, vê se ele estendeu a mão e parou, ou ele se deu um toque. Vê se a Bíblia diz que ele tocou. Só um toque. O que você precisa por uma virada na história da sua vida é apenas de um toque. Você está esperando algo fenomenal, trovão, coisas fenomenais acontecerem. E ele planejou apenas dar um toque. Um toque. Um toque. Aí, olha só. Aí ele deu um toque, parou tudo, ok? Aí ele se dirige, o corpo está estendido. Certo? Ok? Tem dois detalhes aqui. Se você vê a Bíblia, se você vê assim, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te, ok? Ok? Isso aqui são palavras de Jesus. E o defunto assentou-se e começou a falar, não são palavras de Jesus, são palavras de Lucas, ok? Agora olha um detalhe, Lucas o tempo todo está chamando o filho da viúva de defunto. Jesus chama de jovem. Em momento algum, Jesus disse que o filho dela estava morto. E em momento algum, Jesus chamou o filho de defunto dela. Lucas que diz, é um defunto. Jesus olha e diz, é um jovem. Aí Jesus olha e disse assim, jovem, eu te digo, levanta-te. Isso é um ato de ressurreição, é um ato de acordar. Levanta, levanta, está na hora, levanta. Ou seja, ele trata de jovem, porque para ele nunca morreu. Morreu para Lucas, morreu para a multidão, morreu para ela. Receba essa palavra. Tudo que os homens sentenciaram na sua vida, que declararam morto, para Deus está apenas dormindo. Eu disse que a partir de hoje Deus te levaria uma dimensão, ok? Aí Jesus diz assim, levanta-te, levanta-te. Aí Lucas diz, e o defunto, não é Jesus, assentou-se e começou a falar. Ou seja, a gente lê isso aqui, mas isso, a gente acha assim, mas se a gente for analisar, primeiro, quando esse menino morreu, ele deu o último suspiro, o espírito dele foi para o paraíso. Quando Jesus fala assim, jovem, levanta-te, Jesus não está falando ali. Jesus está falando aonde está o espírito dele. E no ecoar da voz de Jesus, o espírito vem, o jovem levanta e começa a falar. Então aquilo que parece impossível aos homens, é só uma ordem dele. Levanta-te, vem de onde estiver. Ok? Isso aqui é outro detalhe, mas eu quero dizer o que Deus vai fazer com você a partir dessa ministração, versículo 15. O moço está sentado e falando, mas ainda está no caixão, falando, ok? Olha esse detalhe, e aqui é o que Deus vai fazer com você. Aí o moço está sentado falando, aí Jesus vai lá, pega o moço e vai lá na viúva, toma aqui, e entregou-o. Ele pessoalmente vai entregar a sua mãe. Olha esse verbo entregar, parece simples, ok? Olha a mãe
Parece simples. Então vamos analisar isso aqui. Quando o menino morre, a mãe perde o filho para quem? Para a morte. Até Jesus chegar e dar ordem, o filho está de posse da morte. Quando Jesus diz, levanta-te, e o moço senta, Jesus pega o moço, ele está sinalizando, mãe, tudo que o inimigo tirou de você, eu estou trazendo de volta, eu estou tirando da mão do inimigo e eu estou restituindo para você. Toma o que é teu, toma a tua bênção, toma a tua herança, toma a tua promessa, toma aquilo que está lhe pertencendo. Então deixa eu lhe dizer algo aqui, não foi a mãe que tirou da mão do inimigo, foi Jesus. Então receba esta palavra, tudo aquilo que o teu inimigo tirou de você, Jesus vai tomar da mão do inimigo, vai para a mão de Jesus, e Jesus vai te restituir. Prepara-te, porque a partir de hoje haverá restituição da parte de Deus para a sua vida. Deus te trouxe hoje nesta casa para lhe dizer, filho, filha, prepara-te, haverá restituição. Eu vou te restituir. Entregou a quem? A sua mãe. Então vamos analisar isso aqui. Quando a mãe sai de casa, sai com as mãos vazias e o filho do lado. Agora ela volta para casa, não com o filho deitado, carregado pelos outros, mas com o filho nas próprias mãos, conduzido por ela. Ela sai de casa chorando, agora ela volta sorrindo. Ela sai de casa fazendo velório, agora ela volta para casa fazendo festa. E aqui eu encerro. Você voltará para a tua casa totalmente diferente do que você chegou aqui. Você pode ter chegado aqui se rastejando, desanimado, mas vai voltar para casa como um soldado, como um guerreiro marchando. Você pode ter entrado nesse santuário aqui reclamando da vida, você vai voltar para casa cantando o hino da vitória. Você pode ter entrado aqui com sentimento fúnebre, vai voltar para casa fazendo festa, porque o Senhor te trouxe para te dizer, filho, filha, não chores. Deus te abençoe. Eu trouxe algo hoje, eu trouxe alguns dos meus livros, eu não trouxe todos, mas eu trouxe 2 temas para abençoar a sua vida. Eu trouxe Superando os Getsêmanes da Vida, esse livro é extraordinário. Eu trato de uma reação depressiva que o homem Jesus teve. Você sabia que Jesus teve reação depressiva, síndrome do pânico? Jesus na sua dor, no seu drama, e como que ele superou tudo isso. Jesus vai desconstruir aqui uma série de coisas. Primeiro, a escola de hoje da vida tenta nos fazer super-heróis. Jesus desconstrói tudo isso. Você já imaginou uma pessoa que passa 3 anos dizendo para os discípulos, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Aí leva os 3 para o Getsemane e diz,
para aqui. Eu estou triste. Mas ele não disse que estava triste. Ele disse, profundamente triste. Eu estou com pavor, eu estou com medo. Ficai-vos aqui, ore comigo. Você imaginou Pedro, Tiago e João ouvindo isso? Porque 3 anos ouvi, eu sou. E agora, olha, fica aqui comigo, eu preciso de vocês. Eu não quero nada de vocês, eu quero vocês. Esse livro tem ajudado muita gente. Por quê? Você vai aprender aqui com Jesus, obrigado. Você vai aprender com Jesus aqui o seguinte: não tente ser divino quando você tem que ser humano. Jesus não usou sua divindade para vencer suas dores. Ele usou sua humanidade. A igreja evangélica brasileira e a sociedade brasileira não aguenta mais de deuses. O que elas mais querem é de pessoas que sejam humanas. Porque o ser humano que tenta ser um Deus, ele estará reproduzindo o caráter ou a natureza de Satanás. Mas quanto mais humano você for, mais você estará reproduzindo o divino na face da terra. Esse livro tem abençoado muita gente estar ali, fora ao seu dispor. E este aqui, na pandemia, o pessoal sempre me perguntando, segredo para a exposição, e eu escrevi 5 passos para se tornar um pregador pentecostal eficaz. Não é exegese, não é hermenêutica, não é homilética, não é um livro de esboço, é um estilo de vida. O que é um chamado? O tipo de chamado? O chamado vem na salvação, vem no útero, ou antecede a tudo isso? Como é um estilo de um pregador? Como usar a tribuna? O pregador pré-púlpito, no púlpito, pós-púlpito. A vida de um pregador. Como se relacionar com o povo? Por exemplo, para resumir isso aqui, você recebe um convite. Aí você vai a um lugar que você nunca esteve, sem saber com quem você vai estar. E você chega lá. Como chegar? Como interagir? Aí chega na hora da refeição, vão lhe servir um cardápio que só o cheiro te dá náuseas. Como você sai desse beco sem saída, sem demonstrar nenhum ar de superioridade e ao mesmo tempo sem desprezar o que estão te oferecendo, porque na mente deles estão oferecendo o melhor deles? Como sair desse beco sem saída? Estar aqui, ok? Como você se comportar diante de uma autoridade espiritual que você está lá para você pregar? Como você está nesse ambiente, nesse altar? Como você conviver com tudo isso? É este livro aqui, ó, 5 passos para se tornar um pregador pentecostal eficaz. Ali na saída, se você puder, você estará plantando uma semente no reino de Deus. Pastor, muitíssimo obrigado por me receber aqui, juntamente com a pastora Deise. Foi totalmente, se tem alguém aqui abençoado hoje, essa pessoa sou eu. Um prazer imenso poder conhecê-los, conhecer esta igreja e sentir esse espírito de família, esse perfume de Cristo, e saio daqui totalmente enriquecido por Deus. Minha oração é que a boa mão do Senhor continue sobre vós, fazendo-vos prosperar, e que nenhum dardo inflamado do maligno venha atingi-los, e que esta igreja possa se expandir, e através da mesma o nome do Cristo ser glorificado. Deus vos recompense muitíssimo em Cristo, e que o Deus de Israel vos faça prosperar. Deus vos abençoe.